Ana Cirlei. Boa noite. Quero saudar quem nos assiste pela TV Câmara. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Quero saudar o Marquinho, filho do nosso deputado Marco Tebaldi, prefeito. Seja bem-vindo. Nos lábios do entendimento acha-se a sabedoria, mas vara é para as costas do falto de entendimento. Provérbios. Lido, presidente, obrigado. Obrigado, vereador Roque Matei. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Não temos quórum ainda regimental para aprovarmos a ata. Presença, convido o primeiro secretário, vereador James Schroeder, para ler as correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 88, de 4 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei número 271/2019, que autoriza o Executivo Municipal a ceder uso de imóvel para o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Administração. Também do senhor prefeito municipal, a mensagem número 87, também de 4 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei 270/2019, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso de imóvel ao Instituto Conforme. Do gabinete do vereador Ninfo Kenny, sua justificativa de ausência na data de hoje, em virtude de estar participando de evento de premiação empresarial em Florianópolis. Da vereadora Tânia Larson, o projeto de lei complementar número 63, que acrescenta dispositivo à lei complementar 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville. Do vereador Adilson Girardi, recebemos ainda o projeto de lei ordinária de número 266, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Obrigado, vereador James. Nós queremos também registrar a presença do Marcos Tebaldi Filho, o Marquinhos, assim como é conhecido. Seja muito bem-vindo, Marquinhos, filho do nosso ex-prefeito, amigo, né? Amigo Tebaldi, foi amigo aqui de todos. Deputado federal, nosso secretário de Educação, Tebaldi, que acho que quase todos aqui trabalhamos com o Tebaldi na época que foi prefeito, né? Então seja muito bem-vindo, Marquinhos. Vamos tomar as providências aí do pedido também, que é um pedido do vereador Odir e dos vereadores também do Jordão, vereador Jordão, para ver se for possível a nós acolhermos essa data aí, se o nosso suporte legislativo tiver o espaço aí, vereador Odir, não vejo problema nenhum. Sempre temos que olhar para Joinville para frente. Obrigado pela tua presença, Marquinhos. Obrigado, vereador James. Tribuna livre, não há inscrito na tribuna livre. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. O Solidariedade não está presente. Oh, perdão, Tânia. Vereadora Tânia. O presidente está meio... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Vamos falar um pouquinho sobre o Dezembro Verde, não ao abandono de animais. Esse ano, na realidade,
o abandono foi acima dos limites em relação à causa animal. As pessoas adotam e simplesmente descartam. E os animais ficam vagando pelas ruas, famintos, desnutridos, doentes. Para vocês terem uma ideia, somente em 2019, até o momento, isso só para a gente ter uma visão mais ou menos de quantos animais, e esses animais que foram a óbito em via pública, em casas, nós tivemos até o momento 6.868 animais que a Ingepasa buscou em residências, em clínicas, em ruas. Em 2018, o ano todo foi 6.922. Diminuiu um pouco? Diminuiu. Só que o número de animais abandonados em via pública cada vez está aumentando. Isso não está se comparando aqui aqueles animais, alguns que as pessoas enterram ou fica em via pública morto e não é avisada a Ingepasa para pegar. Então, a causa animal pede para que nós tenhamos no município de Joinville a microchipagem de animais, que vá nos bairros fazer essa microchipagem em cães e gatos. Só assim nós vamos diminuir e inibir o abandono de animais. Diariamente, pedidos de pessoas que adotam os animais pequenos, depois querem mudar a vida, indo para apartamento ou ou mudando de cidade, são muitos, que simplesmente, se você não atende essas pessoas, elas põem na rua, porque não tem nada que iniba elas, ou nós não conseguimos resgatar ou pegar essas pessoas que abandonam. E com a microchipagem nós conseguimos atuar. Até nós ficamos com os animais, mas essas pessoas vão pagar através de processo os danos aos animais. Então é uma campanha e uma solicitação que eu peço. Já conversei com o prefeito Udo, ele está de acordo, mas eu peço urgência, a causa animal exige urgência no caso da microchipagem de cães e gatos no município. A Unisociesc, ela é parceira, ela quer estar junto através dos alunos de medicina veterinária, os futuros veterinários, para fazer essa microchipagem de casa em casa nos bairros de Joinville. Isso é importante para nós, um cadastro único no município, onde tem o registro e os dados dos tutores para que, assim que acontecer o abandono, eles possam ser processados. Da mesma forma, entrei com um projeto de lei, onde o vereador D'Alonso está como relator na Comissão de Legislação, que hoje o que acontece é com a fiscalização. Quando ela recebe uma denúncia de maus tratos, ela já exige que o tutor faça a microchipagem e dê a dose de vacina. Mas a maioria, 90% dos casos desses maus tratos, os animais não são castrados. E isso que acontece sem a castração. Procriam. E como às vezes também são abandonados, essa procriação, a exigência da castração, a fiscalização não pode fazer. Através da lei municipal, através desse projeto de lei, o animal que tiver de fato em maus tratos, a fiscalização autuar, ela exige no prazo de 60 dias que a pessoa faça a castração dos seus animais que foram, que entrou em denúncia de maus tratos. Como castrar? Através do CRAS gratuitamente demora um pouquinho, demora. Nossos exames, nem tudo é rápido. Então, a causa animal também, o processo de castração também é demorado, mas é importante que se faça a castração. Então, é mais uma ferramenta que a gente usa para que diminua o abandono. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC, PDT. Próximo. PSD, vereador Fábio D'Alonso. Presidente,
presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Apenas dar conhecimento, eu já usei esse espaço aqui para falar a respeito desta lei de nossa autoria e falo com muito orgulho que talvez das leis que aprovei nesta casa, sem dúvida alguma, esta foi a lei mais exportada, tanto para o estado de Santa Catarina como para o Brasil. É a lei de primeiros socorros, lei que obriga o professor de educação física das nossas escolas a ser preparado, reciclado em noções de primeiros socorros, estar em condições de prestar os primeiros socorros às nossas crianças, professores, enfim. Inclusive, essa lei já está em vigor há muito tempo. Relatos que recebi, que já houve aplicabilidade daquilo que foi aprendido através desses treinamentos. Estou falando isso por dois motivos. Um, que amanhã a Secretaria de Educação estará realizando com os nossos professores da rede municipal, tanto no período da manhã como no período da tarde. Então, registro, agradeço ao Executivo Municipal pelo cumprimento desta lei. Mas a segunda parte que me faz aqui também fazer esse registro, que esta lei foi assinada pelo então prefeito Marco Antônio Tebaldi, e aproveito o ensejo aqui, na presença do seu filho, Marquinhos, e publicamente dizer, Marquinhos, Tebaldi foi uma pessoa que eu não tenho dúvida que a história ainda vai mostrar, talvez esse reconhecimento por alguns ainda não chegou, infelizmente, mas a história vai mostrar. E você tem a certeza e tem orgulho que foi um grande prefeito, uma grande pessoa, um ser humano de um coração grande que não cabia naquele peito. Estive a questão de 2 semanas atrás com o padre Renato, uma pessoa que tem um carinho muito grande, e ele fez vários relatos do seu querido pai. Então, ao comunicar desta ação que estará acontecendo amanhã, o cumprimento de uma lei de nossa autoria, eu não poderia deixar de fazer esse registro e dizer que foi o seu pai que assinou, que sancionou como prefeito, e essa lei, eu não tenho dúvidas ainda, espero que não aconteça com toda sinceridade, mas ainda chegará um momento, vereador Richard, Vossa Excelência, que também vem dessa linha militar, que vem muito fortemente a prevenção como ação, ainda lá na frente, nós chegaremos um dia, ou teremos o testemunho de algum profissional que vai dizer: eu salvei a vida daquela criança ou daquele professor pelos ensinamentos que obtive essa reciclagem através dessa lei. Como falei no início, a lei que mais me orgulha, a lei que o meu gabinete mais recebeu ligação, tanto de Santa Catarina como do Brasil, e foi copiada por várias câmaras de vereadores. Então, era esse registro. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. PL, por 4 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, quero também saudar especialmente o Marquinhos, né? E eu tinha outro assunto para falar, mas é lógico, Marquinhos, estivendo aqui, vem à nossa memória, à nossa lembrança, tudo que nós já passamos na vida política. Eu digo que eu tive problemas com o Tebaldi, que não era uma pessoa fácil, italiano difícil, gênio difícil. Nós tivemos problemas, divergências, né? Mas ele foi sempre muito sincero conosco e falou a verdade. Nunca enganava ninguém. A coisa que eu mais gostava do Tebaldi era de levar uma associação de moradores, a igreja, diretoria de igreja, na sala dele, e se ele dissesse, vou fazer, ele fazia. Aliás, esses dias atrás, eu conversando com um padre aqui,
2 padres, em 2 momentos diferentes. E eles disseram assim para mim: Maurício, o Tebaldi para nós foi como um pai para a Igreja Católica, porque tudo que nós pedimos e fizemos, precisávamos, ele atendia. Enumerou uma série de ações que foi realizada na Igreja Católica. Esses dias, vereador Cláudio Aragão, falando com o diácono Elias falou a mesma coisa da Arca da Aliança. O Tebaldi foi muito bom para nós. Foi uma grande pessoa que nos ajudou muito. Então, o que a gente tem que lembrar é as coisas boas. As ruins, quando morre, vai para o esquecimento, vai para lá. Deixa as coisas boas, porque são as coisas boas que trouxeram e que fizeram, que acalenta o nosso coração e também aquilo que foi feito para a cidade de Joinville, né? Tebaldi foi um grande prefeito. Eu posso enumerar uma série de obras dele, vou fazer isso, em memória a ele. Que seria de Joinville sem a Marquesa de Olinda? Você sabe, Aldir, você foi vereador Fábio D'Alonso. Foi no governo do Tebaldi a Marquesa de Olinda que começou e terminou. A abertura da rua Iririú, do binário, foi com o Tebaldi. Que seria o Iririú hoje, que, com todos os problemas que tem de trânsito, sem o binário? A abertura da Rua São Paulo, depois de tantos anos, eu lembro que quando abriram a Rua de São Paulo, antes de abrir a Rua São Paulo, pessoas que compraram terrenos lá por 10 mil reais, 15 mil reais, hoje está valendo 300 mil reais. Lá foi o Tebaldi que abriu. O binário da Padre Kolbe. A habitação, os programas habitacionais que tiveram, sem falar de mangue e tudo mais. Quero falar como prefeito, né? Como prefeito. Então, a cidade de Joinville, ela tem que homenagear o Tebaldi. Quando o Fábio D'Alonso falou comigo, vereador, vamos homenagear Maurício Tebaldi, nós tivemos um probleminha, o que nós falamos? Mas sem problema, sem dúvida nenhuma, porque ele merece. Ele fez para merecer. O Cláudio Aragão também, mas é que quem falou comigo foi o Fábio D'Alonso, né? Veio e nós acertamos, o Aldir propôs, o Cláudio Aragão na mesma hora também aceitou, porque o Cláudio conviveu, nós somos secretário da Assistência Social, juntamente, só para terminar depois, e hoje à tarde, vereador Cláudio, nós tratamos lá, vereador Mauricinho, um projeto, que virou lei, mas um projeto que foi aplicado, da família acolhedora. Todas as crianças em situação de risco dentro de casa que eram retiradas, nós fizemos o Família Acolhedoras, a Casa República. Marquinhos, um projeto fantástico que o Tebaldi pediu para que eu fosse na Espanha. O Cláudio era agora para ir também à Câmara de Vereadores, negou o Cláudio agora. 3 vereadores, depois se arrependeram, que nós fomos buscar vereador Aldir. Acho que o vereador Aldir foi um deles, não. Foi um deles. Eu me lembro, foi o vereador Lauro, o vereador João Luiz, né, e o vereador Aldir. Não deixaram. Nós fomos buscar o teleassistência ao idoso. 500 idosos receberam um aparelhinho que, quando estava em situação de risco dentro de casa, só apertava, dava o atendimento na central telefônica, que acionava o filho, acionava o SAMU, e eles eram atendidos imediatamente. Tebaldi pediu para ir atrás e nós fomos e conseguimos fazer implantar em Joinville. Infelizmente, depois acabaram com tudo isso. A assistência social fez muitas coisas. Então, hoje, o meu tempo aqui, eu gostaria só de, onde que ele está lá com Deus, né? Pelas coisas boas que ele fez. O que nós podemos dizer agora, muito obrigado, né, ao Tebaldi. Vai ter um momento, parece que estão acertando aqui o dia da homenagem, né, para entregar, dia 10. Dia 10 nós vamos estar aqui, com certeza, para falar tudo isso e muito mais, né? As lembranças boas aqui. E, claro, todo mundo diz, mas depois que morreu, todo mundo é bom. Nós lembramos só as coisas boas. Por isso que a gente diz, depois que morre é bom mesmo, porque as coisas ruins foram embora, sumiram. Mas as boas ficam para aqueles que sabem reconhecer. Obrigado, vereador Maurício. PSDB, vereador Aldir Nunes. Senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria saudar aqui o Marquinhos, filho do grande prefeito, grande político, e que realizou grandes obras, o nosso saudoso prefeito Tebaldi. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar a todos os vereadores que assinaram para que pudesse ser dado a ele o título de cidadão honorário por tudo aquilo que ele tem feito. Todos assinaram. Vereador Jordão, do meu partido, que era amigo pessoal do deputado Tebaldi e que muito o senhor ajudou também o nosso deputado. Mas, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público presente, a minha vinda a esta tribuna é para dizer aos senhores vereadores, à população, e aqui, no dia de amanhã, estaremos encaminhando ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, uma denúncia gravíssima sobre a apropriação e a má gestão da Prefeitura Municipal de Joinville. No dia 13 de junho, fiz um pedido de informação à Prefeitura, até porque recebemos muitas denúncias de que funcionários da Prefeitura, mais chegados aos secretários, deixavam vencer as férias para receber a terceira férias. E, para nossa surpresa, recebemos no pedido de informação que foram pagos mais de 7 milhões de reais, que é o dinheiro suado do trabalhador, foram pagos multas por terem deixado vencer as férias. Alguns deles comungado com os secretários. Portanto, são 7 milhões que foram desviados, que poderia muito bem estar sendo investido na área da educação, da segurança e também da infraestrutura. Ao tomarmos conhecimento do teor do pedido de informação, procurei o vereador Maurício Peixer, vereador Iracema, vereador Ninfo, vereador Rodrigo Coelho. E não nos restou, senhor presidente, mais um minutinho, não nos restou uma outra alternativa a não ser encaminhar aos órgãos competentes, até porque aqui nessa casa, se fosse para levantar uma CPI, nós já sabemos que isso não daria resultado, assim como queríamos quando fazer a CPI do Rio Matias, então já vamos cortar caminhos. E, além disso, estamos pedindo à Justiça que faça o afastamento imediato dos responsáveis e a indisponibilidade dos bens dos autores, de forma a garantir a devolução dos prejuízos. Portanto, senhores vereadores, isso é gravíssimo. Me diz, qual é a empresa de Joinville que deixa vencer as férias e vai pagar as férias dos seus funcionários? É claro que o empresário não deixa.
Mas como o dinheiro suado, vindo do contribuinte, é gerido por essas pessoas, é a falta de controle e de planejamento. Eu não tenho a menor dúvida que os órgãos Conclui, vereador. controladores vão tomar as providências. Portanto, quero dizer que amanhã estamos encaminhando essa denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e eu tenho a certeza e a convicção, pelo zelo que eles têm, eles... Obrigado, vereador Odiro. PSB, vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, a TV Câmara e o público aqui presente. Hoje a Valore é indicada ao prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina. Por isso que o seu Nilfo não está aqui hoje, porque ele foi disputar o prêmio, que valoriza os funcionários e a qualidade de vida dos seus colaboradores. Então, eu queria dar os parabéns para o seu Nilfo, para a empresa dele, por aqueles que trabalham com ele, que ele já está em primeiro lugar. Como diz ele ontem, para mim, amanhã não sei que lugar eu vou ficar, mas sempre foi no primeiro lugar da empresa de Santa Catarina. Também eu queria aqui agradecer, domingo houve um encerramento da comunidade de São João Batista, Sagrada Família e São Pedro. 3 igrejas numa unidade só, com o padre Miorim. O padre Miorim é um padre que luta pela união das comunidades, a união de todo aquele povo. 3 igrejas junto. Quero agradecer aos coordenadores, agradecer às pastorais, todos aqueles que estavam presentes lá. Eu quero agradecer pelo convite que fizeram me levar até lá. Quero dizer o meu muito obrigado e que continue esse trabalho. Não vou dar nome de coordenador, porque tem muitos coordenadores, mas estava muito bonito a confraternização. Eu queria cumprimentar o filho do Tebaldi. Eu dizia para ele que eu conheci o Tebaldi há mais de 30 anos para trás, quando nós trabalhávamos no Portinho, na Vila Paranaense. Naquela época ele já dizia para mim: Iracema, vem comigo de vereadora. Eu dizia: não, tenho minha família, tenho minha empresa. Então eu já trabalhava com venda, não com empresa aberta, mas eu já trabalhava com venda já. Então eu disse: não, quem sabe o dia que eu me aposentar. Mas eu quero agradecer em nome do teu pai, tudo que ele fez, especialmente o povo do Portinho e da Vila Paranaense, tudo que ele fez lá. Se um dia tu tiver disponibilidade, podemos fazer uma visita, marcar, o povo vai ficar muito feliz de ver você lá, tá bom? E eu também queria comentar aqui sobre um crime do Iririú, que foi semana passada, quinta-feira, sexta passada, que o padrasto matou a enteada. Gente, na nossa porta, eu não sei aonde nós vamos chegar. Uma pessoa calma, uma pessoa boa, ele até já era 2 vezes candidato a vereador, e de repente acontece uma tragédia. Eu fiquei muito triste porque eu que fui pregar no velório da menina, eu olhando para aquela avó, a avó criou ela até 6 meses atrás. E 6 meses atrás, a mãe buscou a menina para morar junto com o marido dela. Eles eram marido porque eles viviam junto há 3 anos. E meia-noite, 11 horas, houve uma briga
E quando ela tentou fugir, ele pegou a menina e botou o revólver no ouvido. Então eu queria pedir assim, de coração, meu Deus, para toda essa violência. Às vezes perguntavam para mim, o que será isso, Iracema? Eu falo assim, é falta de amor, é falta de Deus no coração das pessoas, porque é muita violência numa vez só. Então nós precisamos orar por isso, rezar por essas pessoas, e nós também ir ao encontro dessas pessoas para levar o Evangelho, para pregar o amor de Deus, porque Deus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas está tão difícil, cada vez mais. É porque não é divulgado todos os suicídios, mas nós em Joinville somos a maior cidade do Brasil que acontece mais suicídio. Eu queria também aqui agradecer, em nome do pessoal lá da Coab, o Marquinhos, que foi lá e fez um trabalho muito bonito, tirou uma árvore seca que estava lá, destruindo uma casa. Então, eu quero agradecer muito o Marquinho pelo trabalho dele. Muito obrigado, senhor presidente. Iracema, agora o PSC. O vereador Lius Correia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, aos assessores, profissionais de Libras, distinto público aqui presente, de forma especial saudar o Marcos Tebaldi Filho, né, Marquinhos, e dizer que tem uma história que aconteceu. Eu, por muito tempo, fui do PT, ou seja, de ideologia antagônica ao PSDB. Mas um dia fui a Brasília, já era vereador, e eu nunca tinha conversado com o teu pai, então deputado. Essas bobagens de ideologia mesmo, né? E eu estava com outro vereador, e o teu pai, de pronto, nos recebeu muito bem no seu gabinete e disse, olha, vocês vão almoçar comigo, vou pagar o almoço para vocês. E fomos com o deputado Tebaldi no carro que era usado lá, com o motorista da Câmara, e fomos lá comer uma carne de sol, eu nunca tinha comido, inclusive, e o Tebaldi foi conversando, contando um pouco da história de Brasília, do seu trabalho, e fiquei muito impressionado com o Tebaldi que eu não conhecia. Por isso a gente não pode rotular as pessoas sem conhecê-la no seu dia a dia, né? Então, tenho esta boa lembrança do deputado Tebaldi, e ele deixou um legado para a história de Joinville, para o nosso estado e para o Brasil. Então, Deus abençoe você, sua família, e com certeza o Tebaldi está no coração de tantas e tantas milhares de pessoas que o conheceram e sabem o quanto ele fez por tanta gente. Estive hoje em Curitiba, senhor presidente, conversando com o deputado Pier. O deputado Pier é o deputado que tem, vereador Pier. Ele foi candidato a deputado, mas não se elegeu, Nathaniel Jordão. O vereador Pier tem uma atuação muito forte na inclusão social. Tem muitos projetos que já viraram leis, sobretudo no desafio sobre o autista, não é? E fomos lá conhecer um pouco mais do trabalho do vereador Pier, e também tentar implantar em Joinville alguns projetos que já deram certo, estão dando certo lá. Até porque ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Dia 3 de dezembro, uma data comemorativa internacional promovida pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, desde 92.
E nós sabemos que tem 24% da população mundial com algum tipo de deficiência, ou seja, um quarto da população tem algum tipo de deficiência, seja deficiência física ou mental. Então, os governos precisam estarem cada vez mais sensíveis a essa causa. Nosso presidente, vereador Jaime Evaristo, é preciso olhar atento, sensível para um quarto da população, ou seja, de cada 4 pessoas, uma tem algum tipo de deficiência, às vezes diagnosticada e outras vezes não. Então, fiquei muito feliz com a recepção ali em Curitiba, e fomos também, vereador Iracema, a senhora que é uma mulher sensível, fomos também conhecer um departamento de inclusão dos deficientes. A Prefeitura de Curitiba tem um braço de uma secretaria que cuida exclusivamente de políticas voltadas para auxiliar e incluir as pessoas com deficiência. Seja a área de autismo, síndrome de Down, também aquelas pessoas que nasceram com deficiência auditiva e tantas outras. Então, estivemos ali conversando, também conhecendo os materiais e as políticas de inclusão social naquela cidade. Vamos conversar. Vamos conversar com o prefeito, sugerir naturalmente a possibilidade de se implantar algumas das políticas que já existem a favor das pessoas com deficiência de Curitiba. Curitiba é sempre muito protagonista na educação, no transporte e em áreas de lazer, e a gente precisa, com certeza, aproveitar esse case de sucesso, esse protagonismo de algumas cidades que estão trabalhando e estão fazendo o melhor pelo morador, pela população, pelo ser humano, não é? Estar na política é se colocar à disposição das pessoas e, dentro do possível, tentar fazer o melhor. Obrigado, senhor presidente, pela sua benevolência do tempo. Obrigado, vereador Lio. Agora o tempo do MDB, concedo minha palavra. Quase preso. Boa noite, vereador James. Quero cumprimentar os colegas vereadores, também a vereadora Tânia, a vereadora Iracema. Cumprimentar o Marquinhos mais uma vez, filho do nosso amigo prefeito, deputado, né? Secretário, pessoa de grande nome da nossa cidade. Homem que ajudou muitas pessoas na cidade. Isso é importante você estar... A gente sente a perda, mas sente a alegria do que o seu pai fez pelas pessoas aqui na cidade, né? Tem pessoas que nunca vão esquecer isso, vereador Roque, com certeza. Como já relatou a vereadora Iracema, o vereador Odir, o vereador Lio e o vereador Maurício e outros, né? Por mais que na vida pública a gente acaba alguns arranhos, isso acontece, é normal, é natural, mas a gente não deve levar a situação para o campo pessoal. O campo pessoal, ele atrapalha a vida pública. E quando a gente leva para o campo pessoal, você não consegue desenvolver a vida pública. Você não consegue. O Luiz Henrique, ele foi um grande político dessa cidade e que ensinou muitas coisas a cada um de nós. E ele sempre falava uma coisa: não fazem política com fígado. Não fazem, porque nós vamos passar, a política vai ficar. Nós vamos passar, as coisas boas vão ficar, ou as coisas ruins vão ficar. Então, a gente sempre tem que cuidar para não incentivar a perseguição política. A perseguição política. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Façam coisas boas. Façam trabalhos à comunidade. O
O homem mais público que teve nessa terra, nós sabemos qual foi. E quando não estava bom naquele local, o vereador Iracema, a senhora é bem religiosa, se sacudia a poeira da sandália e ia para outro campo. Mas não leve para o campo pessoal, não incentive moleques fazer coisa que não deve, perder tempo de um poder. Não façam isso. Isso se volta contra você. Isso se volta contra você. Por quê? Você não está fazendo a coisa como deve ser feita. Então não percam tempo com isso, de jogar no campo pessoal. Eu vou arrancar o coração do vereador Lio. Eu não quero mais que o Pelé esteja na minha frente. Eu odeio o vereador Roque. Não leve isso. Isso atrapalha a sua vida. Joga no campo da discussão, no campo das ideias. Lançam propostas. Participe de coisas boas. Tebaldi, no dia que faleceu, Marquinhos, vocês não pararam de cumprimentar a população? No dia que o Luiz Henrique faleceu, não se parou? O Tebaldi veio gente do Brasil inteiro, o Luiz Henrique, gente do Brasil inteiro, porque foram pessoas que deram tom na política joinvilense. Eu, Cláudio Aragão, posso falhar, mas eu, político, não. E vou falhar, porque eu sou ser humano. Agora, não caio nesse campo, não caio. Florianópolis passa por uma crise na Câmara de Vereadores. Está se discutindo 5 afastamentos ao mesmo tempo de parlamentar, um atrás do outro. Tudo por bobagem. Tudo por bobagem, como disse o vereador Maurício. Imagine que se vai afastar o mandato do vereador Fábio D'Alonso pelo ato administrativo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Então não incentivamos isso. Nós somos gente aqui, eu conheço cada um, conhecemos a história um do outro. Nós somos gente de família, família sagrada, família que sabemos o que nós estamos aqui e o que queremos. Sabemos o que estamos fazendo aqui. Outra coisa, o seu assessor está fazendo isso, demita! Manda embora! Tu não presta! Manda embora! Assessor sem vergonha, mau caráter, manda embora! Eu não quero e não aceito. Se tiver assessor meu fazendo algo para o vereador Jordão, para o Maurício, para o Facchini, para o Richard, eu mando embora na hora. Eu mando embora na hora. E ontem eu vi isso aqui com meus olhos. A gente pode até não ter tanta cultura e tanto estudo, mas aqui não está escrito bobo e nem palhaço. Eu nem queria entrar nisso, mas o negócio foi tão horrorizado, tão vergonhoso, que deu para notar certinho. Pelo amor de Deus, gente. O Mauricinho tem família, o vereador Jordão tem família, o vereador Maurício, eu conheço a família dele, do vereador Odir igual. Vereador Iracema, estou aprendendo a conhecer a senhora, admira a sua fala aqui. Vereador James, a mesma coisa, o Lio. Agora eu persegui a vereadora Tânia, o que eu vou ganhar com isso? Que eu, Cláudio Aragão, vou me favorecer com isso? Pelo amor de Deus, vereador Jordão, né? Que trabalho bonito. Eu parabenizei o senhor umas 5 vezes essa semana, que o senhor fez lá, ajudou junto com o padre Jacques. Eu estive lá participando. Uma corrida pela vida. O vereador Lio estava lá, estavam os secretários municipais, estava o prefeito municipal. A vereadora Iracema, né? Só não pôde caminhar devido à sua situação na perna, uma bacia. Enfim, gente, a nossa Câmara, né? Nós somos uma Câmara de gente, nós sabemos cada um que está aqui. Acho que nós merecemos um pouquinho mais de zelo, respeito um com o outro.
Eu posso não gostar do jeito da vereadora Iracema, mas isso não me cabe perseguir a vereadora Iracema. Outro dia chegou no meu gabinete, olha, o senhor cuida. Recebi essa informação, cuido porque estão perseguindo o senhor. Oferecer até dinheiro. Ah, é? O senhor sabe qual é o nome da pessoa? Fale o nome. Fale o nome da pessoa. Aí sim a gente tem que apresentar aqui. Ou senão vai à casa ao lado. Eu fui vítima agora dos 5 fake. Pode se preparar, vão pagar. Ah, não tem dinheiro. Vai trabalhar no hospital, lá no necrotério, domingo à tarde. Vai limpar, tu vai pagar. Tu tá na rede social falando besteira e tu não tem prova, tu vai pagar. Pode ter certeza. É um processo acima do outro. É ata notarial, processo. Onde já se viu? Agora eu posso falar o que quero. A rede social me limita, me deixa eu falar. Não deixa, é crime. Ah, eu não tenho dinheiro, seu juiz. Bom, então, vai trabalhar, capinar a roça da escola. Não tem, vereador Rich, vai ser assim. Ou nós melhoramos a situação. Não pensam vocês que isso é bonitinho, é fácil, né? Pegar e denegrir a imagem do vereador Roque é muito fácil. Por que não vai fazer isso com o seu pai? Faça isso com o seu pai. Fizeram comigo? Tem 5. 5. Está na rede social. Os 5 vão para o pau. Vai para a justiça. Vão pagar. Perseguição? Não. Faça a coisa correta. Se eu errar, justiça. Se for crime, prenda. Mas não demagogia e sem vergonhice. Nós estamos cansados disso, de bobagem. Uma bobagem. Há um requerimento de homenagem. De 100 requerimentos, tem 25 errado na casa, eu levantei ontem. Por que não fizeram dos outros? Por que fizeram só do Aragão? Porque eu defendo o governo? Porque eu defendo o UDO? Porque eu sou presidente da Câmara? Ou é porque a pesquisa está incomodando os incomodados? Ano passado, na eleição passada, a vereadora Tânia quase acabaram com a minha família. Quase destruíram. Por último, me acusaram de uma coisa que nunca vou fazer. O vereador Maurício conhece a minha história. Eu fui tesoureiro estadual da Renovação Carismática. Eu fui tesoureiro de uma igreja católica. Eu nunca vou me curvar e não aceito ninguém mexer no dinheiro alheio ou mexer no dinheiro de uma entidade. A entidade, ela só cresce colocando dinheiro no caixa. É a igreja evangélica, a Fundação Padre Facchini vai ser hoje homenageada aqui. Ela depende de recurso, depende de ajuda. Na campanha eleitoral passada, quase que destruíram. Soltaram 50 mil panfletos contra a minha pessoa. Passei uma madrugada inteira, eu e meus filhos, minha família, juntando. E se não junto, perco a eleição. Gente jaguara. Mas não deram as caras. Porque se desse as caras, cadeia. A lei era a lei eleitoral, ia preso. Mau caráter. Pelo amor de Deus. Não façam isso porque você tem família. Cuidem. Não estou ameaçando ninguém, não sou de ameaçar. Mas cuidem. Não façam isso. O feitiço pode virar quanto feiticeiro. Fiquei muito chateado do jeito que eu vi o desenrolar da coisa. E quero agradecer cada colega vereador aqui que confiou e viu que era uma bobagem. Porque nós somos famílias. Nós somos gente adulta. Nós temos filhos, gente. Nós temos filhos. E o meu filho já preparou tudo. Pode ficar tranquilo, ele é formado em Direito,
Já peguei um colega dele, vai um por um, Charles, você que é do Pedala, vai um por um, ali ó, ali do lado comigo. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, meu filho, larga o que tu fez. Vai morar em outro local. Não estrague a cidade de Joinville. Nós aqui lutamos por uma cidade melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Estou lhe devolvendo a condução dos trabalhos. Como líder, vereador Richard. Senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, quero aqui, com a permissão dos demais pares aqui, saudar o jovem Marco Antônio Tebaldi Júnior, que eu tenho respeito e admiração pelo seu pai, porque a minha vida pública começa lá em 99, num churrasco entre amigos, quando o Tebaldi olha para mim e diz, você tem que ser candidato a vereador. E foi o que fiz em 2000 pelo PSDB. E lá nós construímos uma amizade, me ouviu muito, inclusive quando vice-prefeito, estava ele visitando a cidade de Buenos Aires, e eu, no meu policiamento, no grupo de resposta tática, recebo uma ligação do Tebaldi. E ele dizendo, olha, aquelas ideias todas aqui em Buenos Aires funcionam, tem uma base no centro da cidade que consegue visualizar os grandes problemas da criminalidade aqui no centro de Buenos Aires, na grande Buenos Aires. Então, me senti valorizado, porque, embora não estivesse compondo o governo, estava eu nas minhas atividades, pelas quais, em um concurso público, passei a desenvolver. Mas é uma pessoa que eu tive e tenho muito respeito, espero, né, todos torcemos para que Deus o tenha em bom lugar, a família tem realmente uma referência pública, e quem sabe você possa aspirar, né, esse ar que seu pai deixa, para também de estar nesta casa e, quem sabe, levando o que ele, por exemplo, deixou para a família. Então, é um registro que quero fazer aqui. Presidente, sua fala me deixou ávido na cadeira para vir aqui corroborar com cada uma das palavras que Vossa Excelência falou. Eu, na construção da segurança pública, se foi uma coisa que nunca tive, não por vaidade, vereador Mauricinho, mas por necessidade. A palavra medo, ela circulava fora do meu vocabulário. E por questões, obviamente, de cumprimento de missão. Não dá tempo de pensar em medo, nós temos que agir. E quando o senhor fala, eu sempre aqui tenho falado e vou passar os meus 4 anos falando daqueles canalhas que utilizam as redes sociais para escrever o que pensam. Eu fico muito feliz que meu pai disse uma frase para mim que eu guardei a minha vida inteira. Aqueles que falam mal de ti na tua ausência é porque temem a tua presença. Isso me traz, sabe, uma certeza de que o caminho e a construção eu não devo absolutamente nada para ninguém. E aquele que fala isso, fala porque sai preenchendo vontades e vaidades, e aí não tem coragem. Meu gabinete é ali. A minha casa, minha filha já pediu para me corrigir, mas eu peço perdão, minha filha, mas papai mora com a família na Rua Itu, número 155. O corajoso que saia das redes sociais e vá lá na minha casa. A exemplo do que já fiz enquanto candidato, vereador Cláudio Aragão, quando um outro canalha resolveu escrever o que pensava, foi ele penalizado, denunciei, ata notorial, e paga hoje R$5.000 para a comunidade, porque eu não quero nem saber do dinheiro, quero que o dinheiro vá para a comunidade. Porque está cheio de corajoso por aí, com vontade, esperando uma vaga, esperando um espaço que provavelmente não tenha ganho, porque não tem competência para fazê-lo, e aí sai construindo o que pensa falar. Sugiro, presidente, que esses indivíduos se identifiquem, que saiam do anonimato e vão para a minha frente, falar comigo, vai ali, olha, vereador, o senhor é isso, o senhor é aquilo, mas não nas redes sociais, onde corajosamente, com o teclado, fica tudo fácil, o teclado não reage, né? Então, essa coisa que o senhor falou, todo o seu discurso aqui, lhe parabenizo pela coragem, pela iniciativa que teve de vir aqui e não ficar calado. Porque o que nos submeteu ontem à Câmara, por algo sem sentido, que não há crime, não há contravenção alguma nisso, e disse eu aqui sobre essas indicações que fizemos aqui. Então, os corajosos de plantão aí, Richard Harrison, Rua Itu, número 155.
depois das 19 horas, 19h30, de segunda a sexta-feira, eu estou em casa e aguardo avidamente vossa presença lá para dialogar comigo sobre essas eventuais corajosas frases que lançam nas redes sociais aí. E mais, se tiver mais um pouquinho de vontade, nós podemos discutir também aqui ao Fórum Lado que eu não devo um centavo para ninguém, muito menos alguma coisa a alguém. A única coisa que devo é a minha vida a Deus, a mais ninguém. Presidente, eu quero falar aqui e peço para o senhor a sua benevolência de pelo menos o raciocínio que elaborei depois da honrosa comissão presidida pelo vereador Roque e pelo vereador Odir Nunes, que eu tive a grata satisfação de participar. Modais de educação no país. Aliás, não corrijo uma vírgula. O eminente ministro Abraham Van Traub talvez seja um bom economista, mas de educação ele não sabe absolutamente nada. E é uma pena que a comunidade joinvilense não deu-me a honra de estar lá, porque eu estaria lá defendendo alguém e sugeriria seu nome, vereador Roque Matei. Porque daria de 10-0 pela experiência, porque não é o planejamento apenas, é a execução deles. E Vossa Excelência, quando foi secretário, estão aí os dados. Nós estamos com as melhores notas do IDEB, e não é números fictícios, são reais, são fatos. Este que tem por chefiar a pasta da educação, talvez seja um excelente ministro da má educação, porque não tem capacidade de responder ao antagônico, não tem capacidade de criar uma frase, não tem a capacidade de planejar a falida educação do nosso país, principalmente a de ensino médio. E aí surgem soluções arruaceiras, e aqui alguns se escondem atrás das cadeiras por medo de mandato e medo de discutir, de retórica mesmo sobre a questão da educação. Vai porque é mais fácil, toca uma escola militar que soluciona o problema. Não vai solucionar porque não tem dinheiro para todo mundo. E as crianças que estão na escola militar, vereador Roque Matei, estão submetidas a uma mensalidade de R$110 por mês, utilizando um prédio público sem nenhum critério, porque nós não fomos aqui chamados à discussão. Maurício Soares, para poder elaborar quais seriam os critérios, de que forma essas pessoas participariam desse processo seletivo, vereador Roque. E aí, novamente, é uma educação seletista, e é o que esse país não pode fazer. Caramba, será que alguém não consegue imaginar, o vereador Roque Matei, Vossa Excelência que foi secretário de Educação, nós temos um dos colégios melhores desse município, eu não quero aqui criar nenhuma distinção aos demais, mas o pastor Hans Miller tem as melhores notas. O senhor já imaginou se o senhor não tivesse que respeitar uma regra para colocá-los ali? É o que acontece com a educação militar do nosso estado, dentro do nosso município. Não foi parametrizado absolutamente nada, nada. Não foi discutido com essa casa, não foi discutido com a comunidade. Empurraram de goela dentro de um colégio onde tem o nome de um gigantesco brasileiro. O voto dele foi o voto de Oswaldo Aranha, que cria um dos principais países desse mundo. Foi Oswaldo Aranha que teclou e disse: nós votamos a favor quando ele representava as Nações Unidas, um brasileiro digníssimo, que simplesmente entrega a escola, outro brasileiro digníssimo, Rui Barbosa, o Estado vai selecionando, entregando, a Deus dará, sem a participação da comunidade. E eu não estou exigindo aqui alguma coisa do Richard, mas pela representação, tem um número significativo de vereadores dentro desta casa, são 19, que foram eleitos pela sua comunidade para defender em todos os segmentos da nossa comunidade os seus interesses. E eles vêm sempre de uma maneira não democrática, introduzindo o conceito educacional Conclua, deles. vereador. Obrigado, presidente. Como líder, vereador Mauricinho Soares. Depois, em seguida, vereador Jaime. Depois, vereador James. Depois, vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionários dessa casa. Presidente, hoje nessa reunião maravilhosa que o vereador Richard falou,
eu participo também das comissões e fiz um requerimento, vereador Richard, nosso líder do governo, para o presidente Roque, que é o que estava presidindo a Comissão de Educação, fazer uma reunião pública. O Odir deu uma saidinha ali, também estava ali o nosso presidente da nossa comissão, mas eu fiz um requerimento que quem estava, o presidente Roque, para fazer uma reunião pública, às 19 horas, para a comunidade, todo mundo vir, toda a comunidade, vereador Richard. E foi votado lá. Obrigado, presidente Roque, que acatou o meu requerimento, que é a importância de toda a comunidade vir. Fechar um colégio, vereador Richard, o senhor como militar fala muito bem, parabéns. Quando aqui fui eleito em 2013, fiz uma homenagem para o sargento Richard, pelo trabalho prestado, de uma placa de homenagem. Você que o vereador Roque, você pega ali, Roque, tu quer uma partezinha, ele fica lá e faz assim, vereador, levanta o dedo, ele dá uma parte. Fiz uma homenagem, só deixa eu concluir um pouquinho, vereador Roque, já te dou a palavra. Uma homenagem pelo trabalho do sargento Richard, que lá eu conheci dentro da unidade prisional. Aqui fizemos uma homenagem, a primeira vez que o Richard botou o pé aqui, nós demos uma homenagem, a família dele, depois fomos lá, né, Richard? O Richard me levou num lugar ali que eu nunca... O cunhado dele, o médico, doutor, grande médico, né? Seu cunhado lá, o Bodal lá, o Júlio, doutor Júlio, médico lá. Sua parte, vereador Roque. Bom, rapidamente duas questões. Uma, eu quero fazer coro aqui à fala do nosso presidente, vereador Aragão. Acho que é por aí mesmo, nós temos que fazer isso que você colocou, né? Usar as redes sociais, enfim, para ficar atacando... Degredir a imagem, é isso que ele sabe fazer. Eu acho que nós temos que caminhar nessa posição aí. Parabéns pela sua fala. E segundo, a nossa reunião de hoje, ela vem de um requerimento da própria comunidade, vereador. E a comunidade daquela região, em momento algum, ela está contra, e nós também não, estamos contra a modalidade de ensino. Pelo contrário, nós queremos que a população tenha diversidade na questão educacional, mas acima de tudo que a gente procure melhorar cada vez mais a qualidade de ensino. Respeitar a comunidade. E respeitar as questões legais que a comunidade tem direito de ter uma escola próximo da sua residência. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Quero aqui também fazer coro aqui ao nosso presidente, porque, vereadora Tânia, ficar atrás de um teclado, pessoal, e degredir a imagem, por que não falo do trabalho? Me lembro quando eu era suplente, uma vez com o vereador Maurício Peixe, eu tive o privilégio de dizer, vereador, então isso, aquilo do senhor. Nem era vereador, mas eu cheguei para o senhor e... Lembra disso, vereador? Falei por senhor. Isso, andava espalhando isso do senhor. Falei aqui, vereador Tânia, nem o conhecia. Via falar e tal. Um dia falei para ele, chamei no canto aí e falei que estava falando dele. Porque é bonito ele, vereador Cláudio Aragão. Não falo do trabalho que o senhor foi assessor, que nem eu quero aqui, né? Eu tive o privilégio de ser assessor do Luiz Henrique, trabalhando lá no gabinete. Do prefeito Tebaldi, fui assessor dele também. Do Mauro Mariani, e fui vereador suplente, assumi aqui pelo PSL em 3 meses, no lugar da vereadora Dalila. Então, assim, vereador Cláudio, parabéns, estou com você, com todos aqui. Vereador Pelé, falei, né, para o senhor ali, Pelé, tem alguém colocando alguma coisa na rede. Não, eu sei que está tranquilo, eu conheço, até falei com outra pessoa, tal, não, isso aí vamos supor, falando mal do senhor, mas eu conheço o seu trabalho, como aqui o amigo Jordão, né, Jordão? Só para concluir, presidente, o vereador Jordão sempre tem um trabalho na comunidade, eu conheci e disse um dia para ele, o teu desejo é isso aí, vereador. Amigo, eu disse, nem disse, vereador, amigo, tu tens esse desejo, vai que Deus vai te abençoar e hoje o senhor está aqui. O senhor lembra disso, né? Eu falei isso para o senhor uma vez e, porque tem trabalho, o senhor tem um trabalho, todos que estão aqui têm trabalho, o vereador Pelé,
vereador Roque, vereador Maurício Peixe, todos têm, vereador Cláudio Aragão, James, cada vereador tem um trabalho. Mas é bonito, parabéns, vereador Cláudio, nós estamos juntos. Aqui, pessoas que pensam que nós estamos juntos. A sua palavra, vou dar um minutinho para o senhor. Nobre vereador Mauricinho Soares, eu parabenizo você sempre pelo seu trabalho, pela forma que você trabalha. Você é forma carinhosa, aqueles perdigueiros, você vai atrás mesmo, você não desiste, você é um batalhador. Tomara a Deus que permita e o povo reconheça o seu trabalho e 2021 você esteja aqui interino como vereador desta casa. E realmente, quando eu era líder comunitário, antes de ser vereador, por algumas vezes encontrei a Vossa Excelência, porque vinha sempre aqui, que eu vinha, volta e meia, vinha no gabinete do vereador Cláudio Aragão, e você sempre, por 2 vezes na escada ali, você falou para mim, você tem desejo de ser vereador, Jordão? Assim, eu tenho, estou batalhando para isso. Então vai em frente que Deus vai te abençoar. E o Todo-Poderoso, amém, tá aí hoje. O Eterno me permitiu eu estar aqui junto com a Vossa Excelência, a qual admiro o seu trabalho. As críticas é normal. As críticas vêm porque os incomodados, que têm desejo de vir para cá e não têm trabalho. Pode ir, vereador. Os incomodados que querem vir para cá, querem ser vereador, mas não têm trabalho, a única forma deles querer chegar aqui é criticando o nosso trabalho. Mas ninguém vai chegar aqui criticando um ao outro. Vão chegar aqui porque os 19 que aqui estão é porque tem trabalho e o povo acreditou. Por isso estamos aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Jordão, é isso. Obrigado, presidente. É o seguinte, não adianta degradar a imagem de ninguém, que ninguém vai me aceitar, porque todos têm um trabalho. Como o vereador Cláudio, quem o conhece, teve na assistência, foi assessor desse, trabalhou muito. O vereador Cláudio foi assessor de muitos. E está aí porque tem um trabalho, todos vocês aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho. Agora o vereador Jaime. Depois o vereador James, seguida o vereador Odir. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para registrar algo importante que está acontecendo em Joinville. A questão dos moradores de rua, as igrejas, as entidades envolvidas, que servem o alimento, a janta, durante a noite. E cabe Vossas Excelências, gostaria que Vossas Excelências não estão sabendo ainda, hoje, começou já na segunda-feira, o restaurante popular já está servindo refeição para essas pessoas de rua, e também, vereador Odir, para as outras pessoas a janta a partir das 17 horas até as 19, para poder atender esses moradores de rua, aquelas pessoas que muitas vezes precisam do alimento. Isso é um grande reconhecimento do Poder Executivo, de nós vereadores que também lutamos por isso, de poder hoje ser essa realidade em Joinville. Além da refeição ao meio-dia, durante os dias, de segunda a sexta, o almoço, e agora com a janta durante a noite, vereador Iracema. Então isso é bom, é importante. O alimento precisa ser destinado a essas pessoas que precisam. Isso nos deixa feliz. E eu cobrando, até dizendo, mas como ficará o sábado e domingo? As entidades continuarão ajudando essas famílias que precisam. Então isso nos deixa realmente contente. Por um lado, feliz por ver isso acontecendo. Eu sei que foi feito um planejamento, vereador Jordão, e a gente sabe da dificuldade financeira, mas o governo implantou isso em Joinville, vereador Fábio D'Alonso, e nós temos que reconhecer, temos que aplaudir ações como essa. Não podemos deixar de poder divulgar e falar. Até sugeri ao secretário que viesse a esta casa e passasse essas informações novas e nós, vereadores, pudéssemos ficar cientes do que está acontecendo nessa questão do restaurante popular
fornecendo agora janta para aquelas pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade de poder ter o alimento de cada dia. Então, nós estamos de poder vir a essa tribuna e poder divulgar o que está acontecendo na questão do alimento no nosso restaurante popular, não servindo só almoço, mas hoje com uma janta também a partir das 17 horas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Agora o vereador James Schroeder. Quer falar? O vereador Odir antes. Ele está... Vereador James. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, certa vez, em campanha para eleição, eu fui num bairro, não vou dizer o nome aqui para não estigmatizar, mas lá falava para as pessoas naquela reunião eu falava para as pessoas que lá estavam que não apenas votassem, mas acompanhassem os eleitos, mesmo que não fosse eu eventualmente, e que viessem à Câmara de Vereadores acompanhar o trabalho aqui da Câmara de Vereadores. Nada como esse plenário cheio, né, dona Iracema? Isso é algo que nós tentamos estimular a população para que venha. Mas aí, naquele grupo, com mais de 100 pessoas, alguém levanta o braço lá no fundo e diz: onde fica a Câmara de Vereadores? E aí a gente percebe que a distância desse cidadão, da cidadania, não se dá em quilômetros, mas sim por desconhecer como funcionam os poderes, quem faz o quê, e principalmente a casa do povo ainda é desconhecida. Na condição de presidente da Escola do Legislativo, tivemos a oportunidade de tentar sanar um pouco essa deficiência. E entre alguns programas temos o Conhecendo o Legislativo. Esse programa, apenas nesse ano, trouxe a essa casa 1.919 pessoas, em sua grande maioria, estudantes da rede de ensino pública e privada da nossa cidade. Mas, nos 4 anos em que este programa está sendo desenvolvido, já tivemos aqui mais de 1% da população joinvilense. Mais de 6.679 joinvilenses passaram a conhecer o Legislativo. Vieram aqui, fizeram uma visita orientada, tiveram aqui a oportunidade de conversar com vereadores, conversar com a assessoria jurídica dessa casa e saíram daqui devidamente informados do que é a Câmara, como a Câmara funciona. Tiveram uma oportunidade que a maioria dos cidadãos de nossa cidade até hoje ainda não tiveram. Então quero, nesse momento aqui, dizer com muita alegria de que a Escola do Legislativo vem produzindo, sim, cidadãos do futuro da nossa cidade. E vou distribuir a cada um dos vereadores, nesse momento, o relatório do programa Conhecendo o Legislativo. Esse relatório traz todas as entidades e escolas que nos visitaram esse ano, aí também faz um registro fotográfico aqui desses momentos. Muitos haverão de se reconhecer em algum desses momentos, e quero convidar aqueles que não puderam participar até hoje dessa atividade, que no ano que vem tenham, de posse do calendário, sempre a disponibilidade de participar e fazer essa interação com os estudantes da nossa cidade e também outras pessoas que se inscrevem para esse programa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Agora o vereador Odir Nunes, como líder. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência
Vossa Excelência, como magistrado desta casa, de ter esse posicionamento com relação, Marquinhos, àqueles que, através da mídia, querem destruir o trabalho que construímos ao longo dos anos. E para isso tem a justiça. Meus parabéns, continue assim, para que eles possam saber que quem está aqui são pessoas honestas e honradas. Mas queria dizer, quero parabenizar o vereador Richard, que disse aqui que o governo quer empurrar goela abaixo a questão do Oswaldo Aranha. É difícil, né? O vereador Richard tem toda a razão. E aí Vossa Excelência deve concordar conosco, vereador Richard, também quando o Executivo Municipal quer colocar goela abaixo aqui nesta casa de nós vereadores algumas coisas que contrariam o interesse da comunidade. Ao vereador Mauricinho eu tenho que parabenizar, nós temos que trabalhar bastante para poder voltar a esta casa. Agora também quero dizer ao vereador Mauricinho, não fique elogiando muitas pessoas, eu sei que ele concedeu ao vereador Richard uma homenagem e correta, quando trabalhava lá no presídio. No entanto, o vereador Richard aqui veio e, pelo trabalho que o vereador Richard fez na penitenciária, foi reconhecida pela população e que a população o conduziu aqui, deixando o Mauricinho na primeira suplência. Então, isso significa que o discípulo superou o mestre. Mas, senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Jordão. O pessoal está rindo aqui, vai acontecer com o Jean, vai acontecer com um monte de pessoas aí, né? Entendeu? Mas eu quero parabenizar o vereador Jordão do meu partido, que apresentou a esta casa um projeto de lei, aprovado por todos os senhores vereadores, um projeto que trata da corrida pela vida. Esse é o momento de nós, vereadora, darmos aquela conotação, as pessoas de poderem estarem todas juntas no final de semana, participando, discutindo os problemas dos bairros. Vereador Jordão, meus parabéns. Parabéns aos líderes comunitários, como o padre Jackson, como o Gabriel, lá da Academia Santo Antônio. Então, eu fico muito satisfeito, não pude ir lá, mas com certeza os outros bairros, vereador Pelé, também tornarão como exemplo, basta os líderes dos seus bairros tomarem essas providências. Então, quero parabenizar aqui, foi algo fantástico, vi o presidente lá correndo, o prefeito e todas as lideranças. Isso é importante, isso é a participação comunitária que merece todo o nosso respeito. Mas, senhor presidente, parabéns, vereador Jordão, 2019 tem para Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria sugerir aqui, senhor presidente, falando com o diretor desta casa, mais a doutora Daniela, que nós façamos a homenagem ao Tebaldi na quarta-feira, logo em seguida, termina a nossa sessão e logo após se abra a sessão de homenagem, porque logo em seguida a gente fica aqui em 15, 20 minutos, né? A gente vai prestar essa homenagem. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse conduzido desta forma, até orientado pela doutora Daniela e pela Priscila, o diretor desta casa, haja visto que nós aprovamos que a sessão tem que ser uma sessão especial, tá? E fico muito feliz
eu tenho a certeza que os nobres vereadores irão permanecer, até porque a grande maioria aqui, vereador Jaime, Vossa Excelência trabalhou com o Tebaldi, o vereador Maurício, eu trabalhei com o vereador Tebaldi, o vereador Adilson Girardi, né, mesmo como funcionário exemplar da prefeitura, o nosso presidente, o vereador Mauricinho, a vereadora Tânia, que também todos nós nos espelhamos no trabalho social que o Tebaldi realizou, e por isso que nós estamos aqui nesta casa. Então ficaria na quarta-feira, já visto que na terça-feira nós temos uma audiência pública aqui. Então, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência poderia esse processo, e eu acho que aí ficaria bom. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns pelas suas colocações aqui. Como líder ainda, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadoras, acabamos aí muito rapidamente passando em algumas discussões aqui e acabamos, todos nós, né, esquecendo de trazer a notícia a esse parlamento do desembargador Ricardo Reisler, que assume o Tribunal de Justiça, eleito ontem à noite. Seguidamente, os joinvilenses vêm tomando conta da Justiça do Estado de Santa Catarina, né? Ganhou, cidadão honorário. Então, assim, eu tive o prazer de conhecê-lo aqui ainda no fórum da nossa comarca, e hoje assumiu, ontem à noite, a presidência do tribunal, eleito. Ele é um cidadão são-bentense, mas que tem no coração e um cidadão honorário aqui do nosso município. Então, desta casa aqui, fiz uma moção e gostaria que todos os nobres pares pudessem coassiná-la, parabenizando, desejando sucesso, vida longa na justiça, porque esse país, se tem uma coisa que um grande brasileiro falava, o poder que mais tem nos faltado é a justiça. O Barbosa falava isso todos os dias da vida dele. De fato, é o que mais falta nesse país, é a justiça. E homens bons, com boas práticas, com raros conhecimentos, podem fazer a diferença neste que tem sido um grande desafio para o povo brasileiro. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, eu vou, com a permissão do plenário, suspender a sessão por 1 minuto, devido a um projeto que entrou aqui, que é de grande valia para a cidade, que vai ser lido agora. Nós estamos tirando uma dúvida jurídica aqui sobre uma audiência pública ou não, então até podemos participar aqui. A sessão está suspensa por 2 minutos.
Pequeno expediente ainda, reaberta a sessão. Pequeno expediente, declara aprovada a ata 118ª e 109ª sessão ordinária realizada em 2 e 3 de dezembro de 2019. Respectivamente, se nenhum vereador ou vereadora apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Passa a palavra ao vereador Jânio Schroeder para a leitura das correspondências que chegou agora. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 90, de 4 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei complementar número 64/2019, que estabelece as diretrizes quanto à delimitação de áreas não edificáveis localizadas às margens dos corpos d'água em área urbana consolidada, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 12.651, de 12 de maio de 2012, artigo 4º da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 79, e artigo 122-A da Lei Estadual 14.675, de 13 de abril de 2009. Também recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 89, de 4 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei de número 272/2019. Institui a indenização de uniforme e colete balístico para os integrantes de carreira da Guarda Municipal de Joinville e da outras providências. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Jânio Schroeder. Uma questão regimental, vereador Richard. Qual é o número do projeto que eu tenho que pedir? Pega o número aqui. 64/2019. Pedir a suspensão da sessão. Senhor presidente, eu peço, Vossa Excelência possa colocar em votação a suspensão da sessão para que nós possamos convocar aqui já a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para discutir o projeto 64. Agora na sala das comissões, assim que Vossa Excelência suspender. Uma questão de regimental, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, nossa questão de ordem aqui também é referente ao projeto de lei 64/2019. Eu queria convocar nesse momento a Comissão de Urbanismo, a Tânia Larson, vereador Adilson Girardi, vereador Maurício Peixe e vereador Fábio D'Alonso, e este vereador Jaime Evaristo, para que a gente possa se reunir na sala de comissão para poder deliberar. Obrigado. Em discussão, o requerimento dos dois colegas vereadores. Não havendo em votação, aqueles que concordarem permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Está aprovada, a sessão está suspensa. Peço aos colegas vereadores que se dirigem, que são membros das comissões, até as salas das comissões, Colegas vereadores, tem uma dúvida aqui. O vereador Richard tem que registrar em conjunto a comissão. Não tem necessidade, né? Só delibera na comissão. Delibera na comissão. Os vereadores membros da Comissão de Urbanismo, Comissão de Legislação, Sala das Comissões, porque em seguida nós vamos ter a sessão especial. Obrigado, vereadores. A sessão está suspensa.
Sessão está reaberta. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Colegas vereadores, vamos tentar em 10 minutos aqui fazer, não mais que 10 minutos, mas peço autorização do plenário, por isso que eu preciso prorrogar a sessão. Em discussão, a prorrogação da sessão, não havendo em votação, está aprovado. A pedido do líder do governo. Né? Esse aqui. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento número 389 de 2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação pelo plenário, a prioridade de deliberação do projeto de lei complementar 25/2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo Koenig, do PSDB, em discussão, requerimento, não havendo votação, está aprovado. Grande Padre Ronque, obrigado pela visita no plenário, já está chegando para a sessão especial logo em seguida. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei complementar 25/2019, de autoria da vereadora Tânia Larson, do SD, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei Complementar 360, 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal do município de Joinville. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, requeiro a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 25/2019 da vereadora Tânia Larson, que institui o Programa de Proteção Animal, por já conhecer toda a matéria, né, e também os pareceres. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, requerimento do vereador, não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis das comissões. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta, está aprovado. Em discussão, projeto. Não havendo em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta, está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 198/2019, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o orçamento anual do exercício 2020. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta, está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 229/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel dos bandoneonistas de Joinville a Banjo, como não houve emenda na redação, conforme o 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta, está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime prioritário, projeto de lei ordinária 69/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, que denomina logrador público do município. Como não houve emenda na discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto.
Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 187, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que reconhece de utilidade pública municipal o Instituto Social Cultura Vila Nova, o ICVN. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.